Boa tarde. Eu quero falar sobre amor. Acho uma conversa super importante. Sei que é uma conversa super importante. Conversar sobre amor e conversar sobre a delicadeza e conversar sobre a força do amor, conversar sobre o quão importante é esse sentimento e o quão levado a sério o amor deve ser. Existem, por exemplo, existe amor de mãe, amor de pai, amor em relação a um filho ou a uma filha, por exemplo, que é um amor puríssimo. Por exemplo, de um amor que tem muito a ver com, por exemplo, um pai e uma mãe querem ter um filho ou uma filha. E esse filho ou a filha vai se desenvolvendo e esse pai e a mãe vão pensando, nossa, e no futuro meu filho ou minha filha vão estar fazendo faculdades e fazendo várias coisas. Um pai ou a mãe, a função de um pai ou de uma mãe é ver o filho como se fosse uma versão ultra melhorada de si mesmo e dar as ferramentas necessárias para o filho para que ele se torne uma pessoa de verdade. Muito forte. Às vezes tem métodos e métodos para isso, por exemplo, e às vezes, pelos pais serem seres humanos também e terem as histórias deles também, algumas atitudes são feitas de modo equivocado. Por exemplo, quando eu era criança, eu já apanhei. E várias crianças já apanharam também. Isso é uma forma ruim de educar. É uma forma ruim de educar. Existem outras formas de educação. E, por exemplo, no passado, poxa, no passado, se for comparar, por exemplo, com um passado mais distante, eu acho que os pais talvez davam socos de mão fechada nos filhos, sabe? Hoje em dia, se fala pouco em bater em filhos, e quando se fala, as pessoas olham com, com um ponto de interrogação na cabeça, olham com desentendimento, porque bater é errado. Simplesmente por isso. Bater é errado. Bater é. Agressão é errado. Porque agressão é a rendição à emoção. Agressão é a rendição a, uma bor, a um borbulhar emocional. Agressão é demonstrar fraqueza. Existem várias maneiras de falar isso, mas agressão é ser meio bobinho. Acha que, por exemplo, mal consegue conversar sobre alguma coisa, ou as pessoas não escutam, as pessoas escutam pouco, então às vezes acha de modo errado que tem que partir para agressão, agressão física ou agressão verbal, isso é errado. É necessário se policiar para cada vez mais diminuir, porque existem muitas coisas que no comportamento humano são mais enraizadas, por causa desde a infância, que têm que ser notadas, controladas para serem diminuídas. Controladas pelas próprias pessoas. As pessoas são inteligentes o suficiente, nós somos inteligentes o suficiente para poder nos policiarmos e nos melhorarmos. Isso é importante saber. Sobre amor, eu já amei bastante. E falando sobre amor, eu vou falar algumas coisas, por exemplo, que já aconteceram em relação a mim, e sobre amor, sobre o que eu projetei, etc. E sobre como isso foi ruim para mim no passado. Eu tenho 23 anos. Eu lembro que teve uma vez. Existiram algumas vezes na minha vida em que eu me apaixonei. Existiram algumas vezes na minha vida em que eu fiquei encantado, um pouco mais, por uma mulher que, de fato, mostrou um pouco mais de carinho e afeto em relação a mim. As mulheres que eu conversava, eu mantinha distância. Eu mantinha propositalmente distância. Algumas que eu sentia que eu tinha mais abertura para conversar, às vezes, a bem, era bem às vezes, eu também conversava com poucas mulheres. Às vezes eu me apaixonava. E essa paixão que surgia era uma paixão ligada, poxa, eu, homem.
fui pouco amigo, ao longo da minha vida, fui pouco amigo de mulheres. Pouco amigo, por exemplo, de ter uma amizade verdadeira, de ligar para uma mulher e ver uma mulher, por exemplo, somente como uma amiga. Isso foi uma coisa que eu tive que desenvolver na minha vida para me blindar de sofrimento cada vez mais. Essa história de achar que, por exemplo, uma mulher está sendo legal com você porque ela quer te beijar ou te namorar, ou coisas do gênero, é uma coisa complicada. Por exemplo, eu penso que romances na juventude são importantes, sim. Só que ao mesmo tempo que romances na juventude são importantes, sim, é importante também estudar e prezar pela consciência e prezar por si mesmo. Saber balancear o tempo que é passado com, por exemplo, a namorada e saber balancear o tempo que é passado estudando, o tempo que é passado jogando joguinho com os amigos, conversando com a família e limpando a casa, e ajudando na casa, etc. É importante ter esse balanceamento. Às vezes, pela relação amorosa no começo da vida, na juventude, ser uma coisa mais, uau, finalmente eu estou namorando, você passa mais tempo com a pessoa. Você fica com vontade de passar mais tempo com a pessoa. Talvez por gostar muito, talvez por medo de achar que aquilo vai acabar, porque nunca teve, mas muito provavelmente por gostar muito. E essas relações amorosas na adolescência são importantes, por exemplo, para fazer com que nós jovens entendamos, homens e mulheres, que as pessoas são pessoas. Que às vezes, por exemplo, algum desejo, algum trauma da infância, ou algum trauma da adolescência, fala um pouco mais alto do que um relacionamento. Um relacionamento para ser criado, por exemplo, um relacionamento para ser criado tem que partir da amizade, tem que começar na amizade. Um relacionamento bom e sólido e duradouro tem que idealmente partir da amizade. Um relacionamento que parte de um encanto, eu já vivenciei isso, o tanto que às vezes algumas pessoas se podam, algumas pessoas se distanciam para falar pouca coisa e deixar de machucar alguém, por exemplo, é triste. Porque as pessoas costumam falar menos e ficar mais encantadas, talvez se encantar pelo mistério e projetar coisas nas lacunas de informação, nas faltas de informação que tem em relação a uma pessoa apaixonada, projetar coisas, achando que essa pessoa que ela está apaixonada ou que eu estou apaixonado, por exemplo, é perfeita, quando na verdade todos nós estamos querendo melhorar. Todos nós sabemos quando estamos errados. Todos nós sabemos quando estamos fazendo coisas erradas. Quando estamos nos desrespeitando. Quando estamos sendo maldosos conosco, com nós mesmos, ou com outras pessoas. Sabemos, sentimos essas coisas. O bom senso traz isso. Talvez alguma coisa relacionada ao inconsciente coletivo traz isso. Enfim, para amar de verdade é importante se levar a sério. Basicamente isso. Para desenvolver uma relação a sério com alguém, para desenvolver uma relação de verdade, palpável, uma relação sólida, uma relação verdadeira com alguém, é necessário entender as nuances da pessoa, é necessário entender os porquês da pessoa, é necessário entender como a pessoa se comporta, o que a pessoa costuma fazer, quais locais ela frequenta, quais músicas ela escuta, coisas do gênero. Para cada vez mais entender como lidar, por exemplo, com a existência de certa pessoa, com a existência de alguma pessoa. Porque as pessoas são diferentes por causa dos traumas que passaram nas infâncias, nas respectivas infâncias. As pessoas são diferentes porque passaram por coisas diferentes e por causa da criação, por causa do exemplo dos pais, ou o exemplo dos amigos, o exemplo de irmãos, irmãs, amigas, agiram, reagiram, se adaptaram a coisas que aconteceram a elas de formas diferentes. Isso faz as pessoas serem diferentes.
E no fundo, mesmo as pessoas sendo diferentes, todas as pessoas querem ser amadas. E para conseguir amar de verdade, conversas verdadeiras. Fim de desrespeito a si mesmo. Minimizar cada vez mais o desrespeito a si mesmo. E prezar por conversa, prezar por diálogo, prezar por vontade de entender outra pessoa, vontade de saber dos pormenores da outra pessoa, vontade de saber das delicadezas, dos espinhos, vontade de saber do porquê que uma pessoa se comporta do jeito que se comporta. E isso é possível através de conversas, isso é possível através de verdade, de ser verdadeiro, de querer se conectar. Amor é uma coisa muito sensível, muito delicada, muito boa, que tem que ser vivenciada de uma maneira calma, de uma maneira leve, de uma maneira mais fácil. Por exemplo, o amor da juventude, talvez por muitas coisas que consumimos hoje em dia, eu falando com a minha geração, por exemplo, talvez a geração de 1990, a geração de 1980, 1990, 1980, a minha geração de 2000, enfim. Eu nasci em 2001, enfim. Essas gerações que costumam ver mais filmes super românticos, ultra românticos, histórias ultra românticas, às vezes acham que na realidade é isso que vão achar. Às vezes, por exemplo, histórias de princesa ou histórias de bruxas, acham que chegaria um príncipe encantado. São pensamentos ligados a projeções, pensamentos ligados a um desespero pelo amor. E amor é diferente disso. Existe sim amor desesperado, amor que move montanhas, etc. Sim, é um amor desesperado. Só que esse amor desesperado, que é muito o que é amor, sim, amor desesperado, só que esse desespero do amor natural desesperado é uma coisa mais balanceada. É desesperado, sim, mas é balanceado. Tem a ver com respeito, tem a ver com paciência, tem a ver com tempo, tem a ver com delicadeza, tem a ver com vontade de continuar conversando com a pessoa, por exemplo, tem a ver com entrega, tem a ver com virtudes. Eu estava falando sobre o amor de pais e de mães, etc., que é um amor que vê o máximo potencial da filha. Eu considero que de verdade o amor verdadeiro entre um homem e uma mulher tem que ser um amor desse gênero de que, por exemplo, você apoia, um homem apoia uma mulher apoia um homem, por exemplo, os dois trabalhando, os dois fazendo a vida, ganhando dinheiro e cuidando da casa, enfim, e trabalhando juntos e vivendo juntos, às vezes separados, claro, porque uma pessoa trabalha em um lugar, outra pessoa trabalha em outro, e depois voltam para casa e fazem pizza de noite, fazem algum bolo, cozinham juntos, assistem alguma série juntos. E esse amor, diferente do amor da família, por exemplo, que sim, na família existem amizades, existem, por exemplo, amizade com mãe, amizade com tia, amizade com avô, amizade com avó, isso existe. Só que é família, e família a gente não escolhe. Agora, as amizades a gente escolhe. E escolher ser amigo de uma pessoa, por exemplo, escolher amar uma pessoa, mais entender mais uma pessoa e querer se conectar mais com uma pessoa, eu acho que isso é muito mais valioso e desenvolvido e forte do que um amor de projeção, do que um amor à primeira vista, do que um amor pouco conversado, do que um amor rápido, do que um amor
intenso e rápido, porque muitas vezes essa rapidez com que um relacionamento surge é a mesma rapidez com que o relacionamento acaba. E isso é complicado. Eu adoro falar de amor, adoro mesmo. Eu faço música, eu faço um monte de música sobre amor também, fazia muito isso no passado. Hoje em dia eu faço também. Enfim, amor é uma coisa que eu vou continuar conversando sobre. Muito obrigado.